E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa. Meu nome é Edel Siqueira e vamos falar sobre o livro mais importante da minha vida. Hoje o dia vai ser muito bom. Eu sou o novato aqui, meu nome é Edmilson Júnior, mas podem me chamar de Júnior. E hoje vai ser muito bom o papo. Olá, galera. Glaucio Luciano aqui com vocês. Prazer estar participando desse momento tão especial, falando de algo que é tão marcante na vida de todo cristão, o livro sagrado. Amém, amém. Gente, vamos começar nosso programa de número 12, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a Bíblia. Mas antes de tudo, com a palavra, a patroa. Alô, alô, pessoal. Estamos de volta. Estamos de volta, hein, Alex, para falar sobre os recados da patroa. Rapaz, eu quero saber onde está a nossa patroa, A cara. patroa agora, nesse momento, está em plantão. É por isso que ela não pode falar. Para quem não sabe, a patroa faz veterinária, né? E eu já estou querendo convidar você. O ano de 2020 está chegando. Eu já estou percebendo que você pode estar aí instigando e querendo botar essa mão nesse bolso, tirar essas teias, aquele pacote vazio de serenata do amor na sua carteira, para poder ajudar a gente aí, sendo um mantenedor. Isso é verdade, pessoal. Olha, é sério, gente. Estamos chegando num período tão bonito. Natal, Ano Novo. Todo mundo está com a sua casa sendo enfeitada, pintada. A mesa da Santa Ceia já está tão bonita. Eu sei que está tudo no planejamento. Aquele arroz com Uvas passa. passas. Tem que ter passas. Em tudo. Tudo. Até na Coca-Cola tem que jogar uva passas. Pra ficar granulada. Mas é sério, pessoal. Passando aqui mais uma vez no Recado da Patroa, para poder motivar a você que tem nos acompanhado, que a cada episódio, a cada material disponibilizado tem abençoado a sua vida e você tem compartilhado. Muito obrigado por isso também. Mas queremos sim motivar a você a ser um dos mantenedores desse trabalho, para que possamos dar continuidade, fazer os investimentos que precisamos em material. Então, se você desejar do coração diminuir a Coca-Cola da semana e poder ser mantenedor desse canal, ficaremos muito felizes. E isso é super saudável, né? Com certeza. Saudável Verdade. dos dois lados. Você vai ter diminuir esse hábito que não vale a pena, né? Tomar tanto refrigerante, e você vai ter a possibilidade de consumir um conteúdo de qualidade que você vai levar para sua vida, né? Gente, tenho só uma coisa para dizer para vocês. 2020 vai ter muita coisa boa vindo na vida do CuscuzCast, vindo para vocês, e o nosso sonho é compartilhar este mesmo sonho com vocês. Então, façam com que os nossos sonhos se tornem realidade. Vamos fazer com que essa ferramenta seja uma ferramenta de qualidade, de bênção na vida de vocês e na vida de quem vocês entrarem em contato. Então, qual é o link mesmo? Qual é o e-mail, o site, aliás, perdão? Padrim.com. padrim.com.br/CuscuzCast, né? Dúvidas, informações, contato, você pode falar com a gente no Instagram, CuscuzCast, ou manda um direct pra gente, ou então manda um e-mail pra gente, para cuscuzcast@gmail.com. Não deixe de mandar não, a gente quer conhecer você, a gente quer saber quais são as suas impressões em relação ao nosso podcast. E eu gostaria também de incentivá-los, a você que está acompanhando o nosso material, o nosso conteúdo, esteja curtindo a nossa página no Instagram, então @CuscuzCast. E quando você estiver ouvindo o material, se quiser nos ajudar na divulgação, compartilhe nos seus stories, jogue lá no seu story, marque o CuscuzCast, tenha certeza que nós iremos repostar e nós queremos ter essa interatividade com vocês também. E nas plataformas digitais, Spotify, Deezer, SoundCloud, Cashbox, os meios que nós estamos disponibilizando para vocês, curta lá a nossa página, de uma forma que nós possamos ter esse retorno e possamos conhecer um pouquinho mais de você nessa caminhada, tá certo? Beleza, gente, vamos lá pro bate-papo de hoje, que vai ser muito massa, vocês vão gostar pra caramba. Tchau, tchau. Pastor Glaucio Luciano, seja muitíssimo bem-vindo. O senhor sabe como eu estou alegre de ter o senhor aqui, de coração mesmo, meu irmão, porque nos conhecemos de uma maneira super inusitada e Deus nos une. O evangelho é maravilhoso, né? E aí eu queria saber do senhor aí,
Como foi que chegou a SBB? De onde vem? Me conte sobre sua história, meu irmão. Vamos lá falar um pouquinho de história, né? Tudo começou um pouquinho de tempo atrás. Era um adolescente pernambucano que gostava de muita praia, curtia muitos, mas muitos shows e programações de música evangélica. Aqui era um jovem recifense que curtia tudo que era programação que se tinha na Casa da Cultura, Noitada Gospel, Esporte, Náutico, Santa, Santinho, o time do coração. E curtíamos de tudo um pouco nesse mundão gospel. Até que um dia, Papai do Céu recolheu as mansões celestiais minha mãe, na antivéspera de Natal de 93, e aí a vida mudou completamente. Mudou tudo. E os sonhos de adolescência todos se foram. E alguns colegas, hoje grandes amigos, né, falaram que estava tendo uma oportunidade de poder fazer um concurso, tal, e eles queriam muito, eu não estava afim, não era esse meus planos. No final das contas, por vontade inusitada, me inscrevi, fui aprovado no concurso, fui embora, saí de Recife, e isso já era dezembro de 94. Em dezembro de 2018, retorno para Recife agora, um homem casado, com uma esposa linda e maravilhosa, que eu mando um beijão, Dona Edna, minha dona patroa, minha Dona Maria, e com duas princesas, a dupla sertanejo universitário gospel Yaya, Yara e Yasmin. A Yara com 8 anos, a Yasmin com 3, minhas duas razões de cantar, e olha que canto mal pra caramba, viu? E, por vontade divina, decreto e trato de Deus, na nossa chegada aqui em Recife, tive a oportunidade de conhecer a equipe da SBB aqui de Recife, e após processos fomos selecionados e, por graça divina, estamos na Sociedade Bíblica do Brasil, fazendo parte de uma equipe extremamente competente. Somos geridos aqui pelo grande amigo e grande gestor Reuel Kleiber, que é o nosso secretário regional, e toda a nossa equipe da SBB, quem também aproveito para mandar um forte abraço. Essa é um pouquinho da nossa história. Massa, massa. Agora, rapaz, não sabia. Tu é recifense, eu certo de que você era carioca. Esse sotaque é carregado aí. É porque quando da nossa saída, esse período todo fora de Recife, a maior parte dele foi no Rio de Janeiro mesmo, né? Foi no Rio de Janeiro praticamente de dezembro de 95 até dezembro de 2013. Então, viajava muito, saía muito, mas sempre no Rio de Janeiro. Então você é médico carioca, médico recifense. Usando a linguagem de um amigo nosso, eu digo que eu sou um pernambuoca. É isso aí, meu irmão. O senhor está pastoreando qual comunidade atualmente? Hoje eu estou cedido pela Igreja Presbiteriana do Brasil ao serviço da Sociedade Bíblica do Brasil. Então não estamos num pastorado efetivo, né, de uma igreja, nem como um pastor auxiliar, mas tenho tido a graça de poder congregar minha família com irmãos e amigos na Igreja Batista Nacional do Cristo e na Igreja Presbiteriana do Parnamirim. Joia. Pastor, sem mais delongas, a gente vai falar sobre essa questão da Bíblia. Que bom. E quando a gente fala da Bíblia, a gente fala de um livro que é campeão de vendas há mais de 50 anos, né? Há mais de 50 anos ela se tornou o livro mais vendido no mundo, né? Permanece em primeiro lugar do ranking. São aproximadamente 3,9 bilhões de cópias espalhadas pelo planeta todo, traduzidas em mais de 2.000 idiomas e dialetos. Gente, isso é surreal. E em cada país existe uma sociedade bíblica responsável pela garantia da verossimilância, né? da garantia da fidelidade dos escritos. Correto, né? correto. Como é que a SBB tem se adaptado a esse momento onde a tecnologia tem avançado e boa parte dessa geração são adeptos da Bíblia digital, né? A gente vê hoje nos cultos que os pastores não falam mais abra sua Bíblia, né? Clique abra seu aplicativo. Eu até brinco assim, né? acesse sua Bíblia digital, acesse sua mídia aí no capítulo. É bem interessante isso, Diel. E o que a gente pode falar assim, que você usou uma expressão interessante
observação e pergunta, né? É algo surreal, né? Eu digo que é milagre mesmo, né? É milagre porque neste mundo tão midiático, né, dizendo respeito, né, ao uso da mídia, Deus ainda faz com que as pessoas tenham amor e apego, né, literalmente à Bíblia no seu formato tradicional, né, impressa, né, no papel, aquela coisa do você tocar. Mas é interessante porque a Sociedade Bíblica do Brasil ela tem trabalhado de forma muito atenta a essa nova tendência do leitor. Ele não deixa de ser um leitor, ele continua sendo um leitor, só que leitor em uma plataforma distinta. Vale ressaltar que em 2018 a Sociedade Bíblica do Brasil distribuiu mais de 6 milhões de Bíblias. Isso é interessante, é uma marca muito importante, né? Mas nós também não deixamos de ter mais de 2 milhões de downloads de Bíblias. Então, vocês então têm a versão da Bíblia? Temos, aí eu quero falar aqui agora. A SBB ela tem um aplicativo chamado Bíblia Plus. Bíblia Plus é um aplicativo da Sociedade Bíblica do Brasil que você tem disponibilizado gratuitamente todas as versões ou todas as traduções da Bíblia da Sociedade Bíblica para o usuário de aplicativos ali de forma muito prática, muito ágil. Temos também uma grande parceria com o YouVersion, né, em qual temos até uma Bíblia interativa, né? Nós temos a Bíblia YouVersion, que é uma Bíblia muito legal, ela é repleta de QR Codes, em que você acessa nela imagens, áudios, temos documentários até com mais de 1 hora de duração sobre a vida de Jesus, a partir do QR Code lá no texto sagrado. Então, assim, a SBB ela está muito atenta e muito antenada, né? E temos, graças a Deus, conseguido, com muita luta, com muita maestria, com muita iluminação divina, conseguir vencer essa mudança de leitura no ser humano. Temos conseguido isso sim, graças a Deus. Graças a Deus. É muito legal, né? Porque você vê a sociedade bíblica se modernizando e você vê Deus capacitando a sua igreja a ter mais acessibilidade à sua palavra. Correto, é verdade. Assim, com certeza. E eu sou um grande amante de livros, assim. E por mais que eu leia livros em PDF, assim como eu tenho também a minha Bíblia aqui no celular. Isso. Nós, amantes de livros, continuamos querendo ter o livro físico. É aquela pegada de tatear, né? Tem uma o tato é paixão muito forte, né? diferente, tem uma coisa envolvida. Muito legal. É uma relação assim, quase como se o livro fosse uma pessoa, né, em alguns momentos, né? Assim, em relação à Bíblia, ela tem diversas traduções. Correto. Qual a importância dessas traduções para o protestantismo, por assim dizer, Protestantismo, tá no desconto porque você é novato. Não, aqui, ó. É o nervosismo. Tá certo. Não, tá perdoado. Sendo que a primeira Bíblia publicada por Lutero foi em 1545. Pois é. Passaram diversas versões aí, né? Qual a importância de todo esse cuidado? É até interessante a gente pensar nessa questão, porque a tradução do texto sagrado ela é muito antiga, né? Temos aí a informação de que em 208 antes de Cristo, e aí vai bem anterior a Lutero com a Bíblia impressa, né? 208 antes de Cristo, nós já tínhamos a que hoje é conhecida como Septuaginta, né? A tradução dos 70, que na verdade não eram 70, eram 72, né? Eram 6, né, tradutores de cada tribo do povo de Israel. E eles fizeram essa tradução do texto, né, do hebraico e do aramaico para o grego, porque os judeus da dispersão já não tinham mais aquele domínio do hebraico. Então, eles trazem para o grego para que eles continuassem tendo esse apego e essa intimidade com o texto sagrado. Então, a história da tradução da Bíblia Sagrada, ela já vem de muito tempo. E aí, quando Lutero já chega com a sua tradução, já se valendo da questão da prensa de Gutenberg, que é muito legal. Eu vou até fazer uma observação aqui. Você que está nos acompanhando aqui no Cuscuz, você tem a oportunidade de poder visitar o Museu da Bíblia, lá em São Paulo, em Barueri, e conhecer uma réplica da prensa de Gutenberg.
E quando você visita o Museu da Bíblia, você ainda pode ganhar de presente uma página com o Salmo 23 impresso no formato como era antigamente. É muito legal, vale a pena fazer a visita ao isso eu Museu não da Bíblia em São sabia, Paulo. Não, muito legal. Hein? É muito legal. E aí, assim, a questão das traduções, ela vem para atender à necessidade. Aí, quando nós falamos de Lutero, automaticamente somos forçados a lembrar da reforma. Quando uma das grandes lutas da reforma era de fazer com que o povo tivesse acesso à Bíblia. Então, a tradução que Lutero faz, ela é tão importante historicamente, porque ainda em Lutero, nem o próprio idioma alemão estava completamente sistematizado no quesito de gramática. Então, até hoje, a tradução de Lutero, ela é respeitada tanto pelo linguista, o valor dela para o povo alemão e para o idioma alemão, quanto para o povo cristão em geral. E aí, seja cristão católico, cristão protestante, porque essa tradução, ela abriu as portas para que a Bíblia saísse dos idiomas grego, hebraico e aramaico e saísse do latim, que é a tradução até então, a leitura religiosa, o idioma da religião, da teologia em si, era o latim. E aí Lutero então traz para o idioma popular para que o leitor, o cidadão tivesse acesso às traduções. E ainda hoje a Sociedade Bíblica do Brasil, assim como as sociedades bíblicas espalhadas pelo mundo, trabalham para que todo cidadão tenha acesso no seu idioma ao texto sagrado. Que massa. Então, esse acesso ao idioma, eu já vou até puxar para a terceira pergunta aqui, porque eu estava conversando contigo no WhatsApp e eu vi que tua figura no WhatsApp é um projeto que me deu muita curiosidade. Vocês comemoraram no último dia 17 de novembro, Isso, domingo agora. na Igreja Batista da Capunga, no Recife. Correto. 10 anos do projeto Luz do Nordeste. Benção, isso mesmo. Como que é? O que é esse projeto? Que bom, Do que Diogo. se trata? Muito bom. Obrigado pela oportunidade de falar isso. E que vai... a Sociedade Bíblica do Brasil, ela tem na sua missão o desejo de semear a palavra que transforma vidas. E quando nós falamos de semear a palavra que transforma vidas, nós trabalhamos o homem na sua completude. Então, o projeto Luz no Nordeste, ele surge, né, com o desejo de alcançar as pessoas na nossa região do Nordeste, principalmente nos estados que são atendidos pela nossa Secretaria Regional do Recife, que são os estados de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, com a questão do levando a palavra junto com aquilo que nós podemos fazer em condição de poder ajudar ao necessitado. O projeto Luz no Nordeste, de forma específica, ele é um caminhão, em que nesse caminhão você tem 2 espaços, é um caminhão articulado, né, um baú que você articula ele para um lado de fora. Esse baú nós temos um sistema hidráulico nele, mecânico, que você articula ele. Nessa articulação dele você tem um pequeno museu da Bíblia. As pessoas entram lá, ficam fascinadas. Nós temos um exemplar da menor Bíblia do mundo. Nós temos um que as crianças amam, que é a Bíblia à Prova d'Água. Nós temos Bíblias antigas. Temos uma Bíblia lá com 201 anos de idade. Então temos fascículos em diversos idiomas espalhados pelo mundo. É um ambiente muito legal, que a pessoa é inserida no mundo da Bíblia. E toda pessoa que acessa o Luz do Nordeste, o caminhão, ela é presenteada com uma porção da Bíblia. Seja um texto do Evangelho, seja uma literatura temática específica sobre a questão de solidão, estresse, depressão. Para as crianças tem literatura infantil. E dentro desse caminhão, no segundo espaço dele, nós temos 2 salas de atendimento, onde as pessoas são atendidas ali com cuidado de saúde. Então, geralmente, quando nós vamos fazer as nossas ações, nós estamos com a palavra de Deus que transforma vidas e o atendimento assistencial às pessoas nas necessidades materiais ali mais presentes. Então, geralmente, quando nós vamos fazer isso, fazemos em parceria com igrejas, com entidades missionárias, com o poder. Muitas vezes prefeituras nos procuram para a gente poder fazer esse atendimento, e aí é levado o atendimento médico, aquela coisa de corte de cabelo, aplicação de flúor,
pressão, medição de glicemia. Então, diversos serviços são prestados a partir do projeto Luz no Nordeste. Joia, então a gente começa a observar até agora aqui no nosso bate-papo que a Sociedade Bíblica tem se mobilizado em toda a sua história para proclamar o Evangelho através da distribuição de Bíblias. Mas aí eu quero lançar uma pergunta para o senhor, pastor. E tem muito se falado em expansão do Evangelho, a Sociedade Bíblica tem feito a sua parte, as igrejas também. Mas para o senhor hoje, né, independente de Sociedade Bíblica, de igrejas, o que você acha que tem sido um entrave para a expansão da mensagem do Evangelho? O que tem faltado para que a gente possa espalhar mais o Evangelho, na sua opinião? Olha, Diel, é interessante essa questão porque ela pode ser, segundo a minha perspectiva, como você perguntou, se é uma questão mais pessoal, né? Isso. Eu acho que ela pode ser avaliada e analisada por diversas perspectivas, né? Se nós olharmos estatisticamente, o Brasil hoje, vamos deter aqui no início aqui no Brasil, o Brasil hoje, ele está com um percentual de, entre aspas, cristãos elevadíssimo, né? Então, assim, o número não está tão ruim, o número de cristãos não está tão ruim. Se nós analisarmos pela questão eficácia de evangelho, talvez aí comece a ficar um pouco mais delicada a nossa situação, porque assim, somos um número tão grande, e o que temos realmente causado de positivo na nossa sociedade? Talvez aí esteja o grande entrave para o que nós chamamos de expansão do evangelho, porque as pessoas muitas vezes olham para nós e o que elas enxergam? Eu acho que essa é uma questão que nós não podemos fugir dela quando pensamos nas dificuldades na expansão do evangelho. Vou fazer aqui um apontamento, se me permite, Diel. Há uma carta antiga de um missionário que foi enviado para o Brasil em 1859, em que ele faz uma carta à sua junta de missões que o enviou, falando sobre as dificuldades para a implantação do reino de Deus no Brasil. Então, ali você já percebia a denúncia de que as pessoas tinham um coração duro, as pessoas eram muito místicas, as pessoas eram muito preocupadas com a necessidade material. Então, o que é que mudou-se de lá para cá? Aproximadamente 160 anos. O que se passou de lá para cá que mudou tanto? Então, qual seja o grande entrave da expansão do Evangelho? Eu acho que talvez nós poderíamos pensar assim, o que é que nós estamos fazendo que não tem cooperado para a expansão do Evangelho? Eu prefiro pensar nessa questão por essa ótica, porque é interessante analisarmos a temática do Evangelho sobre a nossa vida. Há uma fala posso citar aqui um pensador cristão, o Russell Norman Champlin. Ele faz aquela tradução do Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, e ele, em determinado momento dos seus comentários, ele repete essa fala. Ele diz assim: as pessoas, quando leem o Evangelho segundo Jesus, se emocionam, choram e até mudam de vida. O que as pessoas sentem quando leem o Evangelho segundo a sua vida? Então, acho que seria mais ou menos por aí, a questão de o que tem sido o grande entrave para a expansão do Evangelho, sem levar em conta que a própria palavra de Deus, que é o livro que estamos tendo como tema hoje, ela diz dessa dificuldade, né? Que não seria fácil, que as pessoas não aceitariam de bom grado. Inclusive o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo: olha, as pessoas vão ter como que comichão no ouvido e não vão querer ouvir a sã doutrina. Então, acho que essas questões, são muitas questões para avaliarmos sobre isso. Seria um outro programa para tratarmos sobre isso. Com certeza. No caso de todo esse questionamento em volta da Bíblia, na relevância que ela tem em relação à sociedade em si, a gente sabe como a palavra de Deus pode mudar a vida de uma pessoa e o quanto ela pode impactar na sociedade em si. E a gente queria ouvir um pouquinho mais da sua opinião em relação a isso, como
a sociedade brasileira também vê a importância da Bíblia no meio da sociedade, assim, né? É muito legal essa perspectiva, a gente pensar nisso, porque vez por outra nós escutamos em alguma reunião que participamos, né, qual a relevância da Bíblia para a sociedade, né? Em uma conversa certa vez, eu fui questionado sobre isso. Eu falei assim, é interessante, mas será que existe na literatura mundial um livro que trate mais de amor do que a Bíblia Sagrada? Será que existe na literatura mundial um livro que fale mais de respeito ao próximo do que a Bíblia Sagrada? Será que existe um livro que nos cobre mais cuidado com a natureza do que a Bíblia Sagrada? Existe um livro na literatura mundial que nos motive a vivermos valores de cidadania mais do que a Bíblia Sagrada? Existe um livro na literatura mundial que mais trate de direitos a órfãos, viúvas, desassistidos do que a Bíblia Sagrada? Então, assim, é muito triste quando ouvimos falas intolerantes sobre tolerância. É muito lamentável quando ouvimos falas descabidas sobre aquilo que não se conhece. Então, a Bíblia é sim relevante. Se não fosse, ela não estaria até hoje, como foi citado aqui no início do nosso programa, entre o livro mais distribuído do mundo. Então, a Bíblia é relevante sim. Muitas vezes o que falta é um mínimo de conhecimento da Bíblia e sobre a Bíblia, porque a Bíblia, enquanto livro, ela é um maravilhoso texto, um texto agradável. Você vai encontrar ali palavras sobre motivação, ajuda, trato de família, relacionamento com as pessoas, mas ela, além de tudo isso, ela é a palavra de Deus, ela é a revelação, é por meio dela que nós podemos conhecer o Deus que criou, rege, sustenta e mantém toda a vasta imensidão do universo. Ela nos apresenta um Deus que tem a capacidade de chamar cada estrela da vasta imensidão por seu nome, e essa mesma Bíblia diz que esse Deus ele pode ser chamado também de meu pastor, meu pai. Então, se existe na história da humanidade um livro mais relevante para o ser humano do que esse, eu acho que ele estaria aí bem mais em conta do que a Bíblia Sagrada. Verdade, eu acho que só quando... só um adendo, eu acho que a Bíblia por si só, apenas como um livro filosófico, ela já é super rica. Como palavra de Deus, a riqueza dela é inestimável. Com certeza. Né? Eu estava vendo aqui, dando uma pesquisada sobre o trabalho da SBB, a gente viu que tem um movimento que vocês têm feito, que é a Bíblia em cada casa. Um desafio de colocar até 2050 a Bíblia em cerca de 50 milhões de lares brasileiros. É muito audacioso, principalmente num país tão plural como nós temos, né? E um outro programa importante é o Clube Uma Bíblia por Mês, que reúne pessoas que se dispõem a doar mensalmente o valor de um exemplar da Bíblia Sagrada, né? Pessoas que Deus tem mexido no coração, né? Incomodado para fazer isso, né? Mas aí, diante desse propósito da SBB, esse primeiro, né, que eu comentei aqui, que de colocar até 2050 uma Bíblia em 50 milhões de lares brasileiros, quais têm sido as estratégias e quais têm sido as dificuldades encontradas até então pela SBB aí para o restante desses 31 anos de desafio? Realmente é um grande desafio, né, para a Sociedade Bíblica do Brasil. Só que é interessante que o projeto A Bíblia em Cada Casa, ele surge, né, a partir da ideia até mesmo envolvida junto com a Jocum faz parte disso também, os Jovens com uma Missão, em que a gente trabalha em parceria com as igrejas. A Sociedade Bíblica do Brasil não é igreja, ela é uma instituição sem fins lucrativos, nós não somos uma ordenação eclesiástica, né? Nós somos realmente uma entidade de ação social que estamos aí para divulgar a Bíblia. Então, como é que o projeto A Bíblia em Cada Casa ele se realiza, ele se dá? As igrejas, uma igreja local ou igrejas de determinadas regiões se juntam
né? Geralmente nos procuram, nós vamos até as pessoas. Esse aí está uma das nossas funções como promotor institucional da Sociedade Bíblica do Brasil, ir até as igrejas, ir até os líderes cristãos e falar para ele de como a Sociedade Bíblica pode ajudá-los a cumprir a tarefa de proclamar o Evangelho, que acabamos de falar agora há pouco, né? A dificuldade para a expansão do Evangelho, né? Então, assim, a Sociedade Bíblica do Brasil disponibiliza uma Bíblia especial para esse projeto, que ela tem o seu custo praticamente que todo subsidiado pela SBB. Ela é distribuída assim em quantidade que você vai fazer projetos para poder alcançar bairros, né? Então, assim, são muitas unidades de Bíblias. Então, a gente, em parceria com a igreja, por meio dessa ajuda que a Sociedade Bíblica do Brasil dá, a gente consegue disponibilizar a Bíblia a um custo bem em conta para que as igrejas possam adquirir juntas e façam um planejamento de quantas residências há naquela vizinhança ali que vai ser alcançada pela Bíblia Sagrada. Ali marcamos um momento de lançamento, fazemos reuniões de planejamento, conversamos, oramos bastante. E aí, quando está tudo pronto, a gente faz o chamado lançamento do projeto para que aquela região específica seja alcançada pela Bíblia. E cada casa recebe. E é interessante que os testemunhos são maravilhosos, né? Onde já aconteceu esses projetos, né? Há um testemunho que é interessante de alguns colaboradores lá, voluntários, chegaram em uma casa, ao chamarem, as pessoas veio uma pessoa assim, com uma face bem negativa, bem carrancuda, e conversamos, oramos, quero dar uma Bíblia para vocês, entra aqui na minha casa. E aí aquela família ficou assim, chamaram, as pessoas estavam no quarto, vieram à sala e oraram, foi doada a Bíblia, tal, e começou aquelas pessoas a chorarem ali naquele momento e se abraçaram. O que aconteceu? Estavam convivendo em casa e já não se falavam há mais de anos. Então, com aquela ida lá de entregar a palavra de Deus, dar uma palavra, fazer uma oração, então já houve aquele quebrantamento. Então, assim, é maravilhoso o poder que a palavra de Deus tem, e quando chega na casa das pessoas, abençoar e realmente transformar vidas, como é a missão da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, esse projeto, a Bíblia em cada casa, ele precisa da parceria das igrejas. As igrejas precisam entender da sua missão de ir por todo mundo, proclamar o Evangelho a toda criatura. E esse Evangelho é proclamado por meio da pregação do Evangelho, do recebimento do Evangelho. Então, estamos em parcerias para que as casas, os lares do Brasil sejam realmente presenteados com a Bíblia, para que lá realmente haja transformação, haja mudança de vida e, como eu gosto de falar, haja restauração dos vínculos familiares. É muito importante nessa nossa geração esse restaurar dos vínculos. E a Bíblia, ela é fundamental para isso. Amém. A gente, para finalizar, a gente vai chegar aí no mês de dezembro, né? Nesse mês agora, e a gente tem a comemoração do Dia da Bíblia. Correto. Né? Qual a importância nos dias de hoje de estarmos sempre comemorando, da importância da comemoração desse dia? Qual seria, assim, para você, os pontos relevantes para que a gente permaneça comemorando essa data? A comemoração do Dia da Bíblia, ela é muito importante porque ela tem um caráter histórico já muito forte, marcante. Em diversos estados do nosso Brasil, esse dia já é celebrado nas casas de leis, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Diversos atos são realizados no Brasil na instância civil. Então, assim, já há um reconhecimento público disso. O que, infelizmente, percebe-se com o passar dos anos é que a igreja tem perdido esse caráter. Muitas igrejas passam o mês de dezembro todo e sequer lembram-se que há um dia no calendário litúrgico, no calendário da igreja, reservado para agradecer a Deus pela sua palavra revelada a nós. O segundo domingo de dezembro, né? É um domingo porque é uma data litúrgica, é o dia que a igreja se reúne, celebra, se manifesta-se como igreja, e a palavra de Deus ali é lida,
proclamada. É muito importante que a igreja guarde consigo essa celebração. Por quê, pastor? É interessante pensarmos as futuras gerações, as crianças. Há muitas crianças hoje que não sabem, crianças de igreja, que você pergunta a ela o que é a Bíblia, ela vai dizer que é um livro. É um livro que meu pai tem, um livro que minha mãe tem, é um livro que de vez em quando o pastor lê lá na frente na igreja. Hoje em dia você tem colegas que dizem que pregam sem nem ler a Bíblia. Então, o que está acontecendo? Você vê adolescentes hoje que estão na igreja, frequentam, estão com a Bíblia ali baixada no seu smart, mas não tem contato com o texto, quando não no domingo, naquela hora em que é lido ali, às vezes um único versículo e fica. Então, é necessário que a igreja guarde isso consigo, de celebrar o dia da Bíblia, lembrar a igreja de que, olha, esse livro que você tem em mãos, ou este aplicativo que está no seu smart aí, ele é a palavra de Deus revelada a nós, sim. É a partir desse livro que nós temos conhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele faz na nossa vida, daquilo que Ele pode realizar na nossa história de vida. É importante, sim, que a igreja reconheça esse valor da palavra de Deus e, além de reconhecer, celebrá-lo com muita alegria, uma grande festa. Deve ser um dia especial na igreja. A igreja deve se alegrar em celebrá-lo, porque é marcante. Estamos agradecendo a Deus por sua revelação. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Amém. Então vamos aproveitar, encerrando aqui. Eu queria, nessa fase final de bate-papo, queria que o senhor desse aí as dicas culturais de programação Dia da Bíblia. O que é que o senhor tem para indicar aí para a turma que está aí, pelo menos aí na região metropolitana do Recife? Mas se tiver também em outras regiões do Nordeste, pode mandar mesmo, porque tem gente aí que está escutando a gente que é de outras cidades também. Valeu, Diel, obrigadão. Então vamos lá. Amanhã nós teremos às 10 da manhã na Câmara Municipal de Olinda uma sessão solene para agradecer a Deus pela sua santa palavra. No dia 8 de dezembro, pela manhã, às 9 horas, teremos um culto agradecendo a Deus pelo dia da Bíblia. Dia 8 é o dia da Bíblia, né? Então, às 9 horas da manhã, na Igreja Presbiteriana da Boa Vista, que fica na Conde da Boa Vista, em Recife, estaremos lá. Se você puder ir lá, será um prazer estar conosco. No mesmo dia 8, só que às 18 horas, na mesma Conde da Boa Vista, só que agora na Primeira Igreja Batista do Recife, estaremos também celebrando a Deus pelo dia da Bíblia. Já no dia 11 de dezembro, estaremos na Câmara Municipal de Jaboatão dos Guararapes, que fica lá em Piedade, também em uma sessão solene, às 17 horas, agradecendo a Deus por sua santa palavra. E no dia 15 de dezembro, terceiro domingo de dezembro, às 18 horas. 18 horas. Rapaz, se eu não soubesse o dia do culto da minha igreja, o bicho ia pegar difícil. aqui. Pastor Montes, você vai ficar muito triste, viu? Estaremos na igreja O Farol, tributando a Deus graça pela sua santa palavra aqui em Olinda. E será um grande prazer ter você conosco aqui nessas celebrações. E tem mais. Se você aí na sua igreja for celebrar algum momento de gratidão a Deus pela Bíblia Sagrada, faz contato conosco pelo site sbb.org.br/Dia da Bíblia, e você tem plenas condições de divulgar o seu evento do Dia da Bíblia no site da Sociedade Bíblica do Brasil, e nós estaremos com muito prazer divulgando também a sua celebração do Dia da Bíblia. Rapaz, não perde essa oportunidade não, minha gente. Vamos embora. A gente tá... A Sociedade Bíblica, o Cuscuz Cast, nós estamos com a intenção de unir todos pelo Evangelho e fazer com que a Igreja de Cristo seja cada vez mais relevante no país, né? Eu quero dar a dica cultural. Dia 14 de dezembro, né? Esse sábado, o outro, nós vamos ter mais um encontro da UREV Workshop. E dessa vez vai ser em Olinda, vai ser na Casa Criatura, que é um espaço de criatividade coletivo na Rua do Amparo. Então a gente vai na região antiga de Olinda, região histórica, e vamos nesse espaço que tão bondosamente a Rebeca Barros, através dela a gente conseguiu aquele espaço ali. E os temas que vão ser falados primeiro, o cristão e a criação.
com Valber Santana, aquele mesmo brother que a gente falou no programa 9, né, sobre o mesmo tema. E vamos ter um outro workshop com Rafael Dias falando sobre design, criatividade e propósito. Então nós queremos trabalhar para que a igreja seja uma igreja cada vez mais criativa, porque Deus nos deu condição de sermos criativos. A partir do momento que Ele cria o mundo com toda a complexidade, então não se tem mais que não se falar em criatividade dentro das nossas comunidades, né? Novato, é contigo, Novato. Agora é a dica, né? Minha dica cultural de hoje vai ser o Farofeira. O Farofeira é uma feira colaborativa que tem a intenção de incentivar a cultura, a arte e o pequeno empreendedor aqui na região de Olinda, aqui na região metropolitana. Vai ser dia 7 de dezembro e vai ser aqui na igreja O Farol, em Olinda, bairro Novo. Então se liga lá, acompanha a gente, que vai ser muito legal. Sim, esqueci de informar. Instagram da UREV Recife, segue lá no Instagram. Instagram do Farofeira, Júnior. O Instagram da Farofeira é Farofeira. Olha aí, simples nada, e prático. Né? Ou se não, quiser mais informação também, o endereço é o Farol Igreja, você descobre o endereço lá da igreja. Tem Instagram, o SBB? Afirmativo, claro que tem. A SBB está conectada em todas as mídias sociais. Ela está presente no sbb.brasil. Olha aí, joia. Já vou seguir aqui. Pode curtir lá, segue a gente lá e você vai ficar a par de todas as novidades. Diel, permita-me aqui falar que é uma grande alegria poder estar aqui representando a nossa amada sociedade junto com vocês. Um abração para todos, muito obrigado. Pastor, eu esqueci de perguntar, e o seu Instagram? O pessoal quiser entrar em contato contigo. O meu Instagram é o mais fácil possível. rev.glaucio_Luciano. Simples. Jogo fácil. rev.glaucio_Luciano. Facinho. Todos os dias você tem um pequeno trecho da palavra de Deus para você, com a imagem relacionada ao texto e um desejo de que você tenha um dia abençoado. Tá certo então. Olha, muito obrigado, pastor. Só tenho só a agradecer. As portas do Cuscuz Cast são abertíssimas para vocês. Para a gente também tomar um café diferenciado. Para quem não sabe, o nosso novato Júnior é barista, faz um café de qualidade. Show aqui, de bola. Achocolatado. Como que é o negócio aqui? Café de grão especial. Café achocolatado, grão frutado, especial, sem açúcar. Eu esqueci de contar uma coisa muito especial, Pois né, não. a nossa vivência, né? Eu sou casado com Edna já há 15 anos, uma relação, graças a Deus, muito abençoada. Minha Dona Maria manda muito, viu? Manda muito mesmo. E cuscuz marcou nossa vida. Gente, como é a história aí, rapaz? Enquanto nós estávamos fora de Recife, qualquer visita que chegasse lá em casa, o nosso prato de recebimento, a acolhida era feita com cuscuz. E quem chegava lá se apaixonava, porque minha esposa, graças a Deus, ela manda muito bem na cozinha. Olha quem chegava lá aí. experimentava aquele cuscuz, já ficava assim, rapaz, que coisa boa. Eu digo, isso é made em Pernambuco. E a Edna. Ela também é pernambucana. A Edna, né? E vai um detalhe da nossa relação, né? A Edna, embora tenha saído de Vitória de Santo Antão, na verdade de Pombos, com Sim. 2 anos de idade, é pernambucana. E estando lá no Rio de Janeiro, eu falei, eu quero me casar com uma pernambucana. Quando até que um dia nos encontramos e casamos, e está aí. Então, 2 pernambucanos se conheceram no Rio de Janeiro, se casaram, moraram no Espírito Santo e agora estão de volta em Recife. Que coisa a base de cuscuz. Então, Cuscuz Amém. Cast tem tudo a ver conosco. Olha, tô cada Amém. vez mais certo que esse nome aqui que a gente escolheu foi um nome Divino. calhou Foi muito, certeiro. calhou Nome muito, divino, né? coisa Todo boa. mundo sempre tem alguma história com cuscuz quando é entrevistado por nós. Gente, queria desejar para vocês uma semana maravilhosa, que vocês estejam atentos para a riqueza da Bíblia, né? A Bíblia, ela é importante, ela é a nossa regra de fé básica, né? Nós podemos ler outros livros, não tem problema nenhum, mas a nossa base tem que ser a Bíblia. Então Deus abençoe também a você, pastor Glaucio. Amém. Bem-vindo, viu, novato? Foi muito legal aqui Tamo o primeiro junto, hein, dia. brother? É a Prova de primeira vez dele fogo. aqui no programa, Bacana, viu? legal. Foi prova muito de bom, fogo muito aqui, bom. Ótimo. Deus abençoe e a gente se vê, viu?
Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Até Tchau, mais. tchau aí, galera. E cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, descer besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Esse podcast foi editado por Júnior Amorim.